Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe. Vamos lá, logo para a palavra de Deus de hoje. Ela está muito linda. Sei que falará com você e você me ajudará curtindo, comentando, favoritando e republicando. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Um pastor recebeu a visita de um homem que estava visivelmente inquieto. O que há com você? Perguntou o pastor. Parece que você está agitado? Sim, pastor, minha consciência me acusa e eu quero confessar o meu pecado. É certo, a Bíblia diz: Deus é fiel e justo e perdoa pecados de quem o confessa. Pois é, eu furtei uma corda. Furtar uma corda é crime e é pecado. Vamos em oração pedir perdão por este pecado. Deus o perdoará. Depois leve de volta a corda ao proprietário e peça que ele também o perdoe. Assim você terá novamente uma consciência tranquila. O homem atendeu ao conselho do pastor, mas depois de algum tempo voltou e disse: Pastor, eu ainda não tenho paz em meu coração. Sinto-me muito agitado. Mas como? Confessou a Deus e perante os homens o seu pecado. Devolveu a corda que furtou. Se assim o fez, pode estar tranquilo. Sim, pastor, mas o caso é que na corda que furtei estava amarrada uma vaca. O que aconteceu? O homem confessou o pecado de furtar a corda, mas ocultou o principal, o furto da vaca. Na sua confissão, ele não foi sincero, por isso a sua consciência não silenciou. É maravilhoso saber que não há pecado que Jesus não queira perdoar. Mesmo se os pecados se tornaram grandes como montanhas, o mar da graça os afunda para sempre. Sim, aonde a desgraça do pecado é grande, a graça de Deus sempre será maior. Quando há arrependimento sincero e fé em Jesus Cristo, Deus perdoa qualquer pecado. Por arrependimento, a Bíblia compreende a tristeza do pecador por causa do pecado cometido e o firme propósito de não mais fazê-lo. As diferentes partes de um arrependimento sincero são estas. Primeiro, reconhecer o pecado. O pecado não é somente uma falha na conduta. O pecado é o mais terrível acontecimento da vida humana. O pecado corta a união com Deus. Como a flor cortada pela raiz murcha e morre, assim o pecador sofre a morte espiritual, que é a separação de Deus. A morte corporal não modifica esta situação. Segundo, confessar o pecado. A confissão deve ser dirigida a Deus, porque só Ele pode perdoar pecados. Assim fez o rei Davi que pecou. Foi esta a sua confissão. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, do verso 3 ao verso 5. Deixar de pecar. Terceiro, as relações com uma vida pecaminosa devem ser cortadas completamente. Quarto, odiar o pecado. Não basta não gostar do pecado. O afastamento do pecado deve ser absoluto e irrevogável. E quinto, reparar os estragos feitos pelo pecado na medida do possível. A Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu que, arrependido dos seus pecados, disse a Jesus: Senhor, se em alguma coisa tenho fraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Caso um pecador que observou estas palavras de um arrependimento sincero continue sendo acusado pela sua consciência, há
esta ajuda. Procure uma pessoa que ande com Jesus e seja sincera. Na presença desta pessoa pode ser feita a confissão dos pecados cometidos. Não que ela possa conceder o perdão. Isso compete somente a Deus. Mas ela pode colocar a sua fé com a fé fraca do outro e dizer o que a palavra de Deus assegura ao pecador arrependido. Teus pecados realmente estão perdoados. E quem não necessita deste reforço de fé? A resposta de Deus ao pecador sincero, arrependido, sempre será: eu apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, verso 25. Amém e amém. Que Deus continue falando ao seu coração. E se falou com você, me ajuda. Curta, comenta, compartilha, republica e favorita. Deus te abençoe.